Bom dia a todos. Professora Miriam, você consegue me ouvir? Bom dia, Faís. Te ouço muito bem. Como São vai? 10 horas, 0 minutos. Iniciaremos, então, a defesa de dissertação de mestrado da aluna Luísa Costa Vilela Ferreira, pela Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. O tema da dissertação é schwannoma vestibular, a diferença no equilíbrio entre os pacientes tratados com microcirurgia e acompanhamento clínico. Hoje, dia 9 de dezembro de 2023, iniciaremos então. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos professores que compõem a banca. Professora doutora Miriam Cabral, doutora pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora doutora Thaís Gomes Abrão Elias, doutora pelo Programa de Pós-Graduação da Escola Paulista de Medicina. Professora Isabela Monteiro da Silva, ela é doutora pela Universidade de Brasília. Então, gostaria de, antes de mais nada, agradecer o aceite do convite feito para a composição da banca pelos ilustríssimos professores. Muito obrigado à presença de vocês. Professora Miriam Cabral fala de Belo Horizonte, através da forma virtual. Professora Thaís Gomes Abrão está aqui presente no auditório da Universidade de Brasília. Iniciaremos, então, a aula expositiva da aluna Luísa Costa Vilela Ferreira. Ela tem 30 minutos e está sendo cronometrado neste momento. Muito obrigado a todos. Iniciaremos, então. Obrigada pela apresentação, doutor. Gostaria de agradecer a todos presentes. Vocês são muito especiais e eu agradeço por tirar um tempo para poder fazer parte desse momento comigo. E eu vou começar minha apresentação. Gostaria de agradecer principalmente ao doutor Faies também, que foi meu orientador, e vamos falar um pouquinho sobre schwannoma vestibular. Então, para começar falando da minha tese, eu vou só conversar um pouquinho com vocês a respeito do equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele é composto por diversos sistemas. Dentre eles, o mais importante é o sistema vestibular. Dentro do sistema vestibular, a gente tem dois sistemas integrados, que são o sistema vestibular periférico e o sistema vestibular central. No sistema vestibular periférico, a gente tem o labirinto, os órgãos otolíticos, e o sistema vestibular central, ele é composto por vias mais complexas. Então, na integração desses dois sistemas, a gente consegue estabelecer o equilíbrio. Dentro do sistema vestibular central, a gente tem dois reflexos que são muito importantes, que é o reflexo vestibulocular e o reflexo vestibulo-espinhal. E eles vão fazer parte do nosso trabalho. A avaliação deles, na verdade, faz parte do nosso trabalho. Então, vou falar um pouquinho de desequilíbrio. Os pacientes, eles manifestam o desequilíbrio de diferentes formas. Então, quais que são as queixas que os pacientes podem apresentar no caso de desequilíbrio? Eles podem apresentar vertigem, pode apresentar tontura, instabilidade, sensação de cabeça vazia. Então, desequilíbrio, ele é uma condição muito subjetiva. Depende de como que o paciente vai te referenciar e você tem que entender que aquilo que o paciente está te contando é, na verdade, desequilíbrio. Quais que são as principais causas de desequilíbrio? Então, a principal causa, vertigem posicional paroxística benigna, migrânia vestibular, doença de Meniere, aneurite do oitavo par craniano, infecções, então, otomastoidites, tá? Traumas crânioencefálicos, fratura de osso temporal, a gente pode ter fratura do labirinto, e os tumores. Dentre eles, obviamente, eu quero chamar a atenção para o schwannoma vestibular, que é o enfoque do nosso trabalho. Então, falando um pouquinho sobre o schwannoma vestibular, o schwannoma, eles perfazem 8% dos tumores intracranianos e são os tumores mais comuns do ângulo ponto-cerebelar. O que é importante a gente frisar? Esses tumores, eles têm um acompanhamento clínico imprevisível. Então, por isso, o nível de evidência no tratamento ainda é um pouco limitado, sendo que o schwannoma vestibular, ele é um tumor que tem um alto impacto na qualidade de vida, não pelo seu índice de mortalidade, mas pelo seu índice de morbidade. Então, a gente sabe que os sintomas que são provenientes do schwannoma vestibular, eles são muito mórbidos. Para isso, a gente tem que conseguir manejar realmente esse tumor, porque a gente tem que trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, como o manejo ainda é controverso, a gente decidiu fazer esse trabalho. Com acesso a ressonâncias magnéticas, com uma melhora da triagem para perda auditiva assimétrica, hoje em dia a gente tem um maior número de diagnósticos.
Isso é bom, porque a gente consegue diagnosticar os pacientes, mas, por outro lado, às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Às vezes o diagnóstico é um incidentaloma, a gente tem que começar a acompanhar. Então, hoje em dia, a gente recebe muitos pacientes com schwannoma no nosso consultório e a gente tem que conseguir manejar e, principalmente, explicar para os pacientes do que se trata e como é que a gente vai fazer o acompanhamento. Aqui é uma imagem de um schwannoma de 2 milímetros, então, hoje em dia, a gente consegue pegar na ressonância lesões muito pequenas, tá? Então, falei muito de morbidade. Qual que é a apresentação clínica desse tumor? Na maioria dos pacientes, perda auditiva ipsilateral, em cerca de 90%, tá? Tonturas, em cerca de 61% dos pacientes, que é o tema do nosso trabalho. Zumbido, em cerca de 55%. Para os tumores maiores, então, pela própria localização anatômica, vocês podem ver aqui na imagem, a gente pode ter hipoestesia em região do trigêmeo, porque é um tumor que tem uma localização muito próxima, tanto com o sétimo, oitavo, quanto com o quinto. Dismetria, se a gente tem tumores que insinuam ali para a fossa posterior, acabam fazendo compressão de ponte, cerebelo, e ataxia pelo mesmo motivo. Apesar do tamanho tumoral, mesmo para tumores grandes, raramente a gente encontra paralisia facial associada ao tumor e sintomas de pares mais baixos, tá? Hoje em dia, quais são as modalidades de tratamento disponíveis para o schwannoma vestibular? Então, a gente tem a microcirurgia, a radiocirurgia, o acompanhamento clínico e a possibilidade de manejar mais de um tratamento junto. Por exemplo, microcirurgia e radiocirurgia, ou um paciente que faz acompanhamento clínico e acaba que a gente tem que converter para fazer uma cirurgia, tá? Então, avaliando as revisões, né, fazendo uma revisão, avaliando os estudos que a gente encontrou, o que a gente observou, que eu acho que chamou muita atenção no nosso trabalho? Que além desses sintomas físicos que eu já comentei com vocês, os pacientes portadores de schwannoma, eles também apresentam muitos sintomas emocionais relacionados ao tumor. Então, nesse trabalho, publicado em 2010, os pacientes em acompanhamento clínico apresentaram declínios físicos e psicológicos relacionados ao desequilíbrio. Então, o que a gente observa? Uma relação negativa entre a tontura e a qualidade de vida dos pacientes. Muito disso vem por quê? Porque o tumor ele é inconstante, a gente tem uma imprevisibilidade, então isso aumenta o nível de ansiedade do paciente. Porque o que ele entende? Ele está com um tumor intracraniano, ele não sabe como esse tumor vai evoluir. Ele está apresentando qualquer queixa de desequilíbrio, ele vai atribuir aquilo à piora da lesão, então ele fica realmente com esses sintomas psicológicos muito fortes. Nesse outro estudo, pacientes em acompanhamento clínico também, então o estudo anterior era para paciente em acompanhamento clínico, e nesse também, os sintomas relacionados ao equilíbrio afetavam mais a qualidade de vida desses pacientes, até mesmo do que zumbido e perda auditiva. Isso fala sobre a importância da gente avaliar o equilíbrio nesses pacientes. Essa revisão sistemática, eu quis colocar aqui o título dela, porque é uma revisão, foi publicada na Autology Neurotology em 2020, é uma revisão recente, e dentre os desfechos apresentados por essa revisão, a gente observou que os pacientes com tontura grave, o que eles classificaram como tontura grave? Com DHI acima de 50. Esses apresentaram uma melhora dos scores de DHI após a cirurgia. Mas quando a gente foi avaliar todos os pacientes, então pacientes em acompanhamento clínico, cirurgia e radioterapia, a gente não teve uma diferença importante nesse DHI. Só para esses pacientes que realmente tinham tontura grave no pré-operatório. A gente ainda não tem outros estudos grandes comparativos que possam corroborar essa relação aqui dessa tontura grave melhorando após a cirurgia. Então, no estudo de 2014, a modalidade de tratamento ela não alterou os scores de DHI a longo prazo, como visto nos outros estudos, e houve predominância de outros fatores. Só que, no entanto, ainda não é possível determinar realmente quais são os fatores de pior prognóstico. O que eles sugerem é que sigam com mais estudos para a gente conseguir avaliar quais fatores de pior prognóstico estão relacionados com o desequilíbrio do paciente. O que a gente observou fazendo essas revisões? A gente viu que existe uma lacuna entre comparações diagnósticas mais abrangentes. Nenhum dos estudos da revisão que eu fiz conseguiu associar os 3 exames, então, DHI, VRIT e pós-tomografia. Então, nosso estudo foi o único que conseguiu associar os 3, na verdade, os 2 exames com o questionário de qualidade de vida. Os outros estudos, a maioria utilizou apenas o DHI ou outros questionários de qualidade de vida, e poucos estudos comparam as ferramentas diagnósticas. Então, a relação entre, por exemplo, pós-tomografia e DHI, que a gente vai falar mais para frente. Qual que é o objetivo do nosso estudo?
Então, como objetivo primário, a gente vai avaliar os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico e comparar com os pacientes em acompanhamento clínico. E como objetivo secundário, a gente vai avaliar a relação entre as ferramentas diagnósticas e a existência de fatores prognósticos. Então, a gente vai determinar se eles existem ou não. Como materiais e métodos. Então, foi uma análise retrospectiva de caso-controle. A população consistiu em 28 pacientes acompanhados no mesmo centro clínico. No grupo teste, a gente incluiu 18 pacientes operados pela mesma equipe entre 2016 e 2023. No grupo controle, 10 pacientes portadores de chivanoma em acompanhamento clínico. Como critério de exclusão, menores de 18 anos, indivíduos em uso de medicação que afetam a função vestibular e paciente com histórico de outros distúrbios autoneurológicos, como, por exemplo, doença de Meniere, uma PPPB não tratada, uma migrânia vestibular. Os dados eles foram coletados com intervalo de pelo menos 3 meses após o tratamento cirúrgico. Isso a gente teve esse cuidado porque, na maioria dos estudos que a gente avaliou, após 3 meses de tratamento cirúrgico, a maioria dos pacientes já tem uma compensação vestibular. Então, por isso que esses dados foram coletados com pelo menos 3 meses de intervalo entre a cirurgia e a coleta. A gente utilizou o DHI, a postrografia estática com provas dinâmicas e o VRIT. Então, o DHI, ele é um questionário, né, de qualidade de vida. O paciente responde 25 questões e ele pode fazer uma pontuação de até 100. Dentro do DHI, a gente consegue avaliar 3 modalidades diferentes de sintomas. Então, tem sintomas que podem estar relacionados com aspectos funcionais, emocionais e aspectos físicos. Então, dentro do DHI, a gente consegue fazer essa diferenciação. O paciente pode fazer um score pontuando de 0 até 100. Aqui é uma imagem do VRIT. Então, o VRIT que a gente utilizou, a gente testou todos os canais. Então, o canal lateral, canal anterior e canal posterior foram analisados. E a postrografia foi a postrografia padronizada Horus é uma postrografia estática, no entanto, com provas dinâmicas. Então, vou começar a falar um pouquinho dos resultados do nosso trabalho. Então, esse quadro aqui, ele apresenta a diferença entre o grupo teste e o grupo controle. Na primeira fileira, a gente encontra dados do grupo controle, na segunda, a gente encontra dados do grupo teste. O que a gente observou aqui? Então, começando pelo VRIT, certo? No VRIT, a gente observou que 100% dos nossos pacientes que foram tratados cirurgicamente apresentaram alterações. Sejam alterações de ganho, sejam alterações de sacada, tá? Nos pacientes do grupo controle, 30% apresentaram alterações. Em relação à postrografia, então, avaliando grupo controle e grupo teste, a gente não conseguiu estabelecer uma relação estatisticamente significativa entre as modalidades de tratamento no que se diz respeito às alterações na postrografia, certo? Em relação às idades, a gente até conseguiu uma média padronizada, média de 58 no grupo controle e 52 anos no grupo teste. Em relação ao tamanho tumoral. Então, isso aqui, a gente observa que os pacientes com tamanhos tumorais maiores apresentavam piores resultados de audiometria. Na verdade, por quê? No grupo teste, a gente sabe que, provavelmente, pela cirurgia. Então, a gente sabe que a cirurgia, ela pode atrapalhar essa questão da audição, realmente. Então, a gente imagina que, como os pacientes com tamanho tumorais maiores estavam inclusos no grupo teste, muito por causa dos nossos protocolos, né? A gente sabe que pacientes com tumores maiores do que 2 centímetros, a gente indica cirurgia, ou pacientes que tenham crescimento tumoral. Então, a audiometria, ela está mais alterada nesses pacientes. Em relação ao DHI, o que a gente vê? Não teve diferença entre grupo controle e grupo teste. Então, nem no DHI total e nem no DHI dividido por quesitos. Eu quis dividir por quesitos aqui, porque o que eu imaginei? Talvez o DHI, na parte dos aspectos emocionais, pudesse estar mais alterada, por exemplo, nos pacientes de grupo controle, que tem postrografia e VRIT melhores, mas não, independente, tá? Foram esses resultados que a gente encontrou relacionando o grupo teste e o grupo controle. Agora, relacionando audiometria com tamanho tumoral, foi o que a gente já viu. Quando a gente vai selecionar todos os participantes, a gente até tem uma correlação, mas a gente sabe que essa correlação não existe na literatura. Já foram feitos vários estudos que demonstram que tamanhos tumorais maiores não necessariamente têm piores resultados de audiometria.
Então, na hora que a gente foi dividir entre grupo controle e grupo teste, a gente viu que essa associação se perdeu, tá? Em relação ao DHI e ao VERRIT. Então, a gente não observou relação significativa entre esses dois exames, que significa que resultados piores de VERRIT não necessariamente alteravam os desfechos do DHI. Então, não existe a correlação entre o VERRIT e o DHI no nosso trabalho. Em relação à postrografia e o DHI, isso aqui chama atenção porque, intuitivamente, o que a gente pensa? Postrografia, ela avalia o equilíbrio global do paciente. Então, a gente imagina que pacientes com maior quantidade de parâmetros alterados na postrografia vão ter um DHI pior, mas não foi isso que a gente encontrou. Então, a gente também não conseguiu estabelecer uma associação entre postrografia e DHI, tanto no grupo teste quanto no grupo controle. Então, não houve essa correlação. Agora, em relação ao tamanho tumoral, a gente viu, a postrografia, ela não teve relação entre grupo teste e grupo controle. Mas quando a gente vai avaliar só o tamanho tumoral, a gente consegue observar uma relação positiva. Isso não foi visto antes em outros estudos. Então, teve uma relação entre o tamanho do tumor e a postrografia nesse nosso trabalho. Quanto maior o tamanho tumoral, mais parâmetros alterados os pacientes apresentavam na postrografia. Em relação ao tamanho tumoral e DHI, também não houve uma correlação significativa. Em relação à postrografia e VERRIT, nós também não conseguimos observar essa correlação. E em relação à idade, a gente sabe que alguns trabalhos mostram que idosos têm piores resultados de postrografia, né? Tem uma pior compensação vestibular, mas eu acho que talvez porque na nossa amostra a gente ainda não tinha, na verdade, a gente não tinha muitos pacientes idosos, a gente não conseguiu estabelecer essa relação. Então, no nosso trabalho, não teve relação entre postrografia e DHI. Alguns pontos chaves que a gente vai trazer como discussão do nosso trabalho. O tamanho maior do grupo teste, provavelmente, a gente encontrou esse resultado por causa dos nossos guidelines, dos nossos protocolos, que preconizam cirurgia para tumores maiores. Já era esperado que a gente fosse encontrar essa associação, tá? Em relação à audiometria, então a gente observou que pacientes operados, isso independente da via de acesso, tá? Evoluíram com perda auditiva. Já tem estudos mostrando essa associação entre perda auditiva e tratamento cirúrgico, independente da via de acesso, quando a gente vai avaliar mais longitudinalmente. Então, ao longo dos anos, a função auditiva, ela acaba realmente se deteriorando, apesar da via escolhida. O VERRIT, ele foi 100% alterado no grupo teste, no nosso trabalho. Já teve um trabalho que a gente encontrou que mostrou permanência da função vestibular, então o ganho normal em pacientes operados, mas não foi isso que a gente encontrou. Então, teve um trabalho que conseguiu encontrar VERRIT normal mesmo após tratamento cirúrgico, mas no nosso caso, todos os pacientes que foram submetidos à cirurgia tiveram um ganho reduzido no VERRIT. O tamanho tumoral, ele teve influência no resultado de postrografia, eu acho que essa foi a grande novidade do nosso trabalho, que era até uma coisa que talvez a gente não estivesse esperando, mas entre os grupos, grupo teste e grupo controle, a postrografia não teve alteração, quando a gente vai avaliar só o tamanho tumoral isolado. O DHI não teve diferença entre os grupos, então, mesmo em pacientes com VERRIT normal, postrografia normal e em acompanhamento clínico, a gente observou que não existe essa associação. Então, talvez só pelo fato do paciente já saber que ele apresenta um tumor intracraniano, a gente pode atribuir alterações ao DHI. Não necessariamente esse paciente está com a função vestibular prejudicada ou com alguma alteração de equilíbrio, mas a gente acredita que só pelo fato dele saber que ele está com aquela lesão, aquilo ali já pode refletir nos scores de DHI do paciente. Então, existe uma falta de correlação entre o DHI e a postrografia, foi o que eu acabei de falar, e a percepção do paciente é variável e muito provavelmente multifatorial. Então, alguns estudos mostram que pacientes que já têm diagnóstico de ansiedade, depressão, cefaleia mais importante, fibromialgia, eles acabam evoluindo com mais, não sintomas de desequilíbrio, mas mais alterações no DHI do que até mesmo pacientes que tenham alterações nos exames objetivos. Uma orientação, né? Eu acho que o que o nosso trabalho trouxe? A gente não deve escolher a modalidade de tratamento baseada apenas nos sintomas de equilíbrio, porque a gente sabe que não vai haver diferença no DHI entre os pacientes do grupo teste e grupo controle. O que isso significa?
Não havendo essa diferença de DHI, não tem como você falar para o paciente que, por exemplo, o sintoma dele vai melhorar ou vai piorar em relação à tontura se ele for, se ele for submetido a um tratamento cirúrgico. Então, o que a gente recomenda é que isso seja muito bem conversado com os pacientes, que tudo seja esclarecido da melhor forma possível, que ele saiba que talvez os sintomas dele, eles podem estar mais relacionados com outros aspectos da vida do que propriamente com o tumor. Na hora de escolher a modalidade, ele tem que fazer parte, né, dessa decisão. Como conclusão, não houve diferença no resultado entre o grupo teste e o grupo controle, tá? No que diz respeito aos exames que a gente fez e nem ao DHI. Os resultados dos testes objetivos, eles não se correlacionaram com os resultados de DHI. O que isso significa? O que é importante para o paciente? O mais importante para o paciente é o desfecho clínico e não o desfecho substituto que a gente encontra nos exames. Então, o que a gente tem que realmente levar em consideração é esse desfecho clínico. Então, como o DHI atualmente é um questionário que a gente usa para avaliar o desfecho clínico do paciente, a gente tem que levar isso em consideração. Um outro achado foi que a gente não identificou fator de pior prognóstico em relação à tontura. Em relação às limitações do nosso estudo, o número da amostra talvez seja um N pequeno, tá? Existe realmente uma dificuldade de padronização entre os grupos, principalmente porque a gente está conversando sobre tratamento cirúrgico, então é difícil a gente padronizar a amostra, tá? E existe uma ausência de exames pré-operatórios nos pacientes do grupo teste. Isso pode, na verdade, prejudicar essa avaliação longitudinal dos pacientes. Gostaria de agradecer a todos. Aqui eu termino minha apresentação e minhas referências. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Neste momento você pode sentar, pode já ocupar a mesa, pode sentar em uma dessas cadeiras, pega a sua dissertação, uma caneta, para poder anotar todas as observações da banca. Cumpriu com o seu horário, Luísa? Eu queria convidar, então, uma primeira participante da banca, a professora Miriam, para ela poder fazer as suas considerações. Professora Miriam Cabral tem 30 minutos e ela é muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de participar dessa defesa de dissertação de mestrado. Mandar um abraço para você, Miriam, daqui de Brasília, tá? E, por favor, fique à vontade. Você tem 30 minutos, estamos aqui te ouvindo. Bem, bom dia a todos, muito obrigado pela receptividade, Faes, um abraço, Luísa. Eu tenho muita honra em participar dessa banca, eu tenho muito prazer e muito orgulho de estar aqui nessa banca. Um abraço de Belo Horizonte para vocês. Bom, eu achei o trabalho de uma relevância enorme, é um problema que a gente tem no dia a dia, e eu começo te elogiando, Luísa, quando você... eu vou fazer apenas fazer alguns comentários, não tem nada de correção, só uma ajuda alguma particularidade que eu achei que poderia ser melhor. Então, quando você fala que passaremos na página 3, que você fala que façamos já a despeito de todo o progresso na medicina, ainda não há cura para o passar do tempo. Achei isso assim, muito elegante, muito apropriado para o tema da sua dissertação. Em relação ao resumo, eu vou fazer algumas observações, você pode acatá-las ou não, e depois eu passo para você. Em relação ao resumo, eu vi que você, durante a apresentação, não colocou como você me enviou. Então, em relação aos resultados, por exemplo, eu acho que não cabe aí, você fala, possivelmente, quando você se refere aos resultados, você fala que possivelmente deve ser devido aos sintomas e a outros protocolos.
nos resultados, normalmente, a gente não coloca possivelmente nada, é simplesmente o resultado da sua pesquisa, assim, do ponto de vista técnico da defesa de uma tese. A conclusão também, você foi um pouco além do que é uma conclusão. A conclusão é simplesmente a resposta da sua pergunta, que você colocou no início da sua apresentação. Então, você sugere que ela, em relação ao resumo, você sugere que é multifatorial. Isso geralmente é uma coisa que você tem que julgar na discussão, se o paciente adapta ou não. A conclusão, então, em relação ao resumo, que eu gostaria de colocar isso. Em relação às suas tabelas, eu gostaria que você recolocasse que as páginas estão desconectadas em relação à tabela. São só ajudas, viu, Luiz? Na página 11, por exemplo, você falou que o tumor, as manifestações clínicas estão intimamente relacionadas às interações do tumor com a anatomia adjacente. As manifestações clínicas estão relacionadas com o próprio tumor e com a relação com a anatomia adjacente. E em relação ao equilíbrio que você colocou na revisão de literatura, eu achei muito boa a sua revisão de literatura. Eu achei ela enxuta, você mostrou as divergências de tratamento, você colocou, falou sobre o tratamento clínico e a qualidade de vida, e colocou, eu achei muito apropriado isso, porque muitos pacientes, né, que têm um tumor pequeno, que teoricamente não teriam alguma alteração física importante, é muito difícil, a gente tem que atendê-los sempre, porque eles não vivem bem sabendo realmente, isso aqui achei muito bom isso aqui que você colocou, eles não vivem com qualidade de vida boa, sabendo que tem um tumor intracerebral. Não adianta falar, olha, isso é de crescimento lento, deve estar aí dentro há muito tempo. E outra coisa que você colocou, que eu achei interessante na revisão de literatura, que a vertigem suplanta até mesmo os outros sintomas mais comuns, como perda auditiva e zumbido, o que é uma coisa muito... Você colocou bem isso também, que o paciente com vertigem, muitas das vezes, não é a vertigem, o sintoma que ele está sentindo não está relacionado ao tumor, mas a aceitação dele da patologia. Então, eu quero te elogiar da sua... Você colocou bem na página 12 também, ele no primeiro parágrafo, os conflitos que existem entre a qualidade de vida e a perda auditiva. Eu achei muito interessante quando você coloca, porque a formatação aqui não dá para te falar o parágrafo. O tamanho do tumor não influenciou a melhora das tonturas. Sabendo da evolução progressiva do tumor, fica mais grave com grandes tumores. Você explicou isso muito bem na sua aula, na sua apresentação. Na página 13, você vai falar sobre as suas ferramentas de pesquisa. Nós conhecemos todas as ferramentas, sabemos perfeitamente como funcionam. Eu senti um pouquinho de falta de uma melhor exposição para uma pessoa menos experiente no assunto, possa aproveitar melhor a sua tese. Então, se você puder discorrer um pouquinho mais, abranger um pouquinho mais esse tema, eu acho que fica melhor. Em relação ao seu objetivo, perfeito o seu objetivo. Aí você fala que vai comparar o grupo teste com o grupo controle. Como objetivos secundários, iremos examinar a relação, eu tiraria esse iremos. Só como objetivo secundário, examinar a relação, porque a tese realmente tem esse viés de objetividade, em relação aos seus, a página 15, em relação a materiais e métodos. Fica opcional para você, eu acho mais elegante colocar
pacientes e métodos. Mas isso é opcional de cada pessoa. Então, eu estou lendo o seu trabalho com um espírito crítico de você sabe que eu sou crítica, mas sempre no sentido de ajudar e de chegar num ponto que fica mais elegante para ler, né? Esse estudo é uma análise retrospectiva de caso controle focado. Focado, tudo bem, eu colocaria interessado, aplicado na avaliação do equilíbrio. Também eu retiraria aí todos os participantes pertencem ao mesmo centro médico entre os anos de 2015 e 2023. Eu retiraria essa parte que eu até risquei, porque você repete, quando você vai falar sobre a população, você repete essa frase. Em relação aos grupos que você excluiu na sua população, do seu trabalho, não sei se você quis dizer, provavelmente, você quis dizer, escolhi isso, esses pacientes portadores de miniere, enxaqueca e tal, mas o VOR, ele é influenciado pela presença de fístula licórica, de deiscência de canal semicircular superior. Então, não sei se você quis abranger isso tudo ou se você quis selecionar apenas os pacientes que nós encontramos com maior frequência na clínica diária. Você escolheu boas ferramentas para estudo dos seus pacientes, pôs desenhos aqui bem ilustrativos. E para ficar mais extenso, mais completo, fica a seu critério também explicar por que especificamente o VOR. Você falou que o VOR influencia no reflexo do estímulo espinal, tal, das conexões cerebrais. Dá um pouco mais, como eu te expliquei, das suas ferramentas, focar mais um pouco, dar mais um valor nos seus resultados. Eu achei também aquela observação que você colocou na sua discussão, muito importante, o tamanho do tumor e o DHI, que não ocorreu piora no DHI. Eu achei uma das coisas mais importantes que você obteve nos seus resultados. O fato do VRIS alterado, que eu anotei, que as principais achados que você colocou na sua discussão, e realmente a audiometria pior nos operados, tudo bem, o tamanho do tumor maior no grupo teste, aqui você inclusive fala que provavelmente pelos protocolos, isso não cabe nos seus resultados, cabe na sua discussão, o RIS alterado, aqui os seus resultados, eu confirmam as suas tabelas, elas confirmam tudo que você encontrou. Eu li cuidadosamente todos os seus valores encontrados. Em relação, achei interessante também, você não comentou, mas comentou rapidinho, que não há correlação entre o total de parâmetros alterados na posturografia e idade dos pacientes, porque os pacientes geralmente mais idosos que você tem na sua tabela, você tem no seu quadro de pacientes, eles estariam alterados, que é uma coisa, algum problema aí, gente? Não, Que está alterado de acordo com a idade e não ocorreu alteração na sua pesquisa. Isso já são dados que acontecem independente de ter tumor ou não. Você não encontrou nos pacientes que você pesquisou, que são, além da idade, são portadores do chivanoma vestibular. Na sua discussão, você está vendo que são poucas coisas que eu notei assim. As suas discussões, eu gostaria que você analisasse melhor as vias que você abordou. Por que as vias foram escolhidas, retrolabiríntica,
reto sigmoide, translabiríntica, e uma coisa que eu acho que é muito importante para seu futuro desenvolvimento da sua tese, realmente você falou no final da sua discussão. Não está aqui, mas você falou. Então, a apresentação é muito importante, porque tira algumas coisas que a gente sente falta na apresentação, e depois que você provavelmente está preparando, você também sente falta e coloca na apresentação da sua aula, da sua tese. Você colocou muito bem a falta de correlação atribuída à adaptação dos pacientes à disfunção vestibular. Aí você coloca que o DHI pode não ser sensível para capturar diferenças clínicas sutis. Aqui você pode discutir mais um pouco sobre adaptação, para valorizar mais o seu trabalho, só isso, apesar de ser um trabalho de extrema importância, de extrema relevância, você poderia colocar um pouco mais isso, você poderia estudar já para o futuro esse aspecto que você colocou de fazer um exame pré e pós para, inclusive, na terapia de reabilitação, já programar o paciente uma substituição no tratamento desses pacientes com distúrbio do equilíbrio no pós-operatório, ou no desfecho do paciente tratado com observação clínica. Mas aí eu acho que é só a discussão tinha que julgar mais essa parte da cirurgia, colocar mais o valor dos seus exames, discutir mais um pouco sobre a correlação entre o desequilíbrio e a evolução do paciente. E uma coisa que eu acho muito importante é a parte emocional do paciente. Você falou muito bem lá, e aqui a gente sabe que o paciente o paciente de evolução clínica, o pós-operatório de um paciente de Chivanoma, é um paciente que a gente casa com ele, né? Porque antes da cirurgia, tudo pode, tudo se concorda, tá certo, vamos operar, mas depois da cirurgia, ele tem as queixas dele, eu estou com zumbido, eu vou ficar escutando, a senhora falou que eu ia perder a audição, não tem jeito. Então, isso tudo tem que ser muito bem colocado, muito bem posto, muito bem discutido. Então, são coisas que você pode colocar aqui na sua discussão, valorizar essa parte, não só falar assim, isso é uma decisão médico-paciente. Então, você pode desenvolver essa parte tanto do pré, da discussão, quanto do pós, do tratamento do distúrbio do equilíbrio. E realmente, esse tempo também de 3 meses é um tempo que a gente sabe que o paciente, depois de 3 meses, mesmo quando tem uma neurectomia, uma neurite, ele é um tempo que o paciente começa a melhorar do desequilíbrio. Então, é só uma ajuda. Eu queria dar os parabéns para você, Luísa, para o Faes, para toda a equipe da universidade, do trabalho que vocês fazem. Eu conheço bem e a Luísa faz falta. Os pacientes sempre perguntam por ela, os colegas sempre perguntam por ela. É uma pessoa muito especial que apareceu aqui na nossa vida, que nós nunca vamos esquecer, que nós torcemos por ela. E eu estou vendo que cada dia mais ela cresce, eu tenho acompanhado, e eu agradeço a minha participação. Estou aqui às ordens para qualquer observação. Bem, dando seguimento à dissertação, neste momento a gente vai
convidar a professora doutora Thais Gomes Abrão Elias para suas considerações. E, professora Miriam Cabral, muito obrigado por todas as considerações, todas as sugestões foram devidamente documentadas pela Luísa. A Luísa estava registrando, documentando todas as, as orientações que você deu. Muito obrigado. Ah, e agora vamos passar para a avaliação, então, da professora doutora Thais. Bom dia a todos. Algumas coisas que eu ia falar, a professora Miriam acabou falando, né? Eu reforço que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, que a professora acompanhou a Luísa há um tempo atrás e eu tive o prazer de acompanhar a Luísa no Fellow. E assim, a gente sempre vê a competência, as suas aulas sendo sempre assim, didáticas, claras. E muita coisa do que eu ia falar, você acabou corrigindo na aula e acabou explicando muita coisa que eu ia te questionar hoje aqui para tentar sugerir algumas mudanças, que são só sugestões mesmo, igual a professora Miriam falou, são só sugestões para a gente ver que o Dr. Faiz até falou que já submeteu, né, para a Laryngoscope, seu artigo. São só algumas alterações que eu não sei se vão fazer ou se vai para algum outro trabalho futuro. Começando, eu ia falar do resumo também, que a doutora Miriam já falou, que eram pequenas coisas que eu sugeriria também para mudar, mas que ela acabou falando. Da introdução, eu acho que... Onde tá aqui? Ai, perdi. Que ficou um pouco misturado introdução com revisão bibliográfica. Eu acho que compensaria, porque assim, a introdução é mais você falando um pouco do porquê que você está falando, não precisa de uma revisão bibliográfica tão extensa na introdução, então daria para ser mais breve e realmente falar isso, que assim, aqui na aula você defende muito por que que você fez esse estudo, da importância do seu estudo. Então a introdução é mais breve e focando no motivo, puxando realmente, assim, defendendo por que que você fez esse estudo. E depois pula para a revisão bibliográfica. Eu acho que aqui acabou ficando um pouquinho misturado. Na revisão, eu acrescentaria um pouco algumas referências, que eu acho que acabou usando sempre as mesmas referências. Eu acho que compensaria aumentar um pouquinho, falar um pouquinho mais, algo que a doutora Miriam falou, que é aquela parte, a última parte na página 13, que fala um pouquinho de DHI, posturografia e VERIT. Eu também senti falta de um pouco mais, porque assim, você teve um motivo para escolher o questionário, a posturografia e o VERIT. Então, eu acho que aqui compensa aprofundar um pouquinho mais, para explicar as três metodologias e falar mais assim, o porquê que você escolheu as três, que uma está complementando a outra. Então, assim, você tem um questionário, que é a opinião do paciente, a posturografia, que vai ser uma avaliação, e o VERIT, que é outra, que você viu que você analisou todos os canais. Então, eu acho que na sua revisão bibliográfica, eu concordo com a doutora Miriam quando ela fala que foi sucinta, que foi clara, mas só nesse ponto eu senti um pouquinho mais falta, até para justificar o seu trabalho. Nos objetivos, é assim, melhorou muito da sua apresentação e no que foi alterado, que era exatamente o que eu ia falar, que estava um pouco misturado a questão de grupo controle, grupo teste nessa primeira versão. Mas o da sua aula é exatamente isso, porque é o que você vai responder lá no final, na sua conclusão. Então, é tirar aquele ali da aula, que eu acho que já está aqui, né? Essa alteração que tem. Nos materiais e métodos, o que eu ia falar é o que você colocou na sua limitação. Que eu entendo que realmente assim, a população é pequena, são 28. Só que se a gente for ver, Chivanoma é raro. Então, assim, não é nem limitação, é algo grande que conseguiu fazer. Você conseguiu reunir 28 pacientes. Só que eu acho que compensaria tentar fazer com que sua amostra fosse um pouquinho mais homogênea, sabe? Porque, por exemplo, até a doutora Miriam falou da questão da cirurgia. Você generalizou a cirurgia. Então, assim, tem paciente que foi translab, tem paciente que foi retrosigmoide, assim, a gente sabe que a indicação é diferente. Preservação auditiva desse paciente é diferente. Eu não sei, mas talvez você conseguisse colocar, eu sei que é pequeno o número, e ter análise estatística de um grupo pequeno é super difícil. Mas uma coisa que eu tinha até colocado como sugestão, às vezes você usar o tamanho do tumor. Então, por exemplo, aqui eu acho que é 88 milímetros, se eu não me engano, isso. Sabe, por exemplo, tumores de até 50, 80 milímetros cúbicos, maiores que isso, achar um dado, porque aí eu vou ter um N de um grupo de pacientes com aquele volume e especificar, esse paciente foi analisado, foi só acompanhamento, esse paciente foi translab, esse paciente foi outra abordagem cirúrgica.
porque foi uma dificuldade que você teve. Que você, no final, eu acho que acabou nem sendo tanto caso controle, porque se foi analisar, foi o tamanho do tumor de acordo com a audiometria, o tamanho do tumor de acordo com o teste. Eu acho que ficou muito heterogêneo e a gente fica nessa dúvida. E assim, eu senti falta de falar qual foi a abordagem cirúrgica. Aqui você fala que não tem. Você explica na sua aula também, que era outra coisa que eu ia te perguntar, que tem um parágrafo que você fala, abordagem cirúrgica com audiometria. E a gente sabe que tem diferença. Tem alguma a técnica cirúrgica que a gente não liga, que já tem uma perda grande, e outra técnica cirúrgica que vai ser uma consequência. Então, eu acho que compensa especificar isso. E assim, eu colocaria mais de acordo com o tamanho do tumor, sabe? E dividiria os grupos dos meus pacientes, que é uma forma de homogeneizar mais a minha amostra e compensar e dar uma análise. Às vezes você não vai achar estatístico realmente, só que eu acho que às vezes esse dado, sendo feito até um estudo mais qualitativo, mais descritivo, vai te dar até mais um trabalho um pouco mais robusto do que visar só essa questão de análise estatística. Outra coisa é o que já foi falado também, do porquê que foi 3 meses depois, que a gente sabe que é quando tem essa compensação, só que eu sinto muita falta do pré, que eu não sei se esse paciente tem ou não, que é o que você fala lá na sua limitação. Porque às vezes esse paciente já tinha uma alteração e só manteve com abordagem cirúrgica. Ou então ele não tinha nada e surgiu depois. Então eu acho que isso aqui é algo mais futuro, que não tem como. O negócio falou, foi retrospectivo, não tem como você ter essa análise no pré-operatório. Mas, assim, eu sinto falta de não ser uma única avaliação desse equilíbrio do paciente, de ser algo mais acompanhando mesmo, até para a gente ver se mudou, se não mudou essa avaliação vestibular desse paciente. Nos resultados, é exatamente isso. Eu acho que compensaria mudar um pouquinho só essa questão do tamanho do tumor. Não só o tamanho, eu até coloquei aqui, às vezes a localização do tumor. Que tem classificação do Chivanoma, existem várias classificações, na verdade, mas eu acho que compensaria, porque é a dúvida que a gente tem. Às vezes chega paciente com tumor gigante, a audiometria dele não é tão ruim, e realmente é um achado de exame. Então, isso aí sim responderia a questão que você colocou lá de prognóstico, para a gente ter um pouco dessa noção. Mas, assim, suas tabelas são muito claras. Desculpa, foi o que a doutora Miriam falou, ficou muito claro, sua análise estatística está muito correta, e vê que você foi tentando mesmo. Você foi testando tudo que tinha, grupo teste, grupo controle, tamanho, idade. Então, acho que falta só dar uma certa organizada para deixar mais homogêneo essa forma da sua apresentação dos resultados. Na discussão, eu vi a discussão nova, que assim, nessa primeira, eu senti falta de referência. Porque assim, no início não tinha, e assim, aqui na aula você já fala da discussão, você já justifica os seus achados, que é exatamente isso que eu senti falta nessa primeira versão e que depois eu vi na outra. Que é exatamente isso, que é você trazer o que, que tem na literatura e o que, que você achou, para mostrar esses dois dados. Que o que eu ia falar você já conseguiu corrigir e me deu a nova versão. A conclusão, agora sim, você conseguiu fechar realmente os objetivos que você colocou na sua aula e na nova versão. Que é isso, a conclusão você tem que responder quais foram as perguntas dos seus estudos. E eu acho que você conseguiu trazer isso na nova versão e na aula que você deu. E as referências, só confere depois, porque assim, ao longo do texto, às vezes você cita o estudo tal de fulano e depois você usa outra forma de referência que é a numeração. Só padroniza. E acrescenta um pouquinho algumas revisões, algumas mais recentes, só para dar mais força mesmo para o seu estudo. Eu acho que é isso, eu também não tinha tantas considerações, e acho que a doutora Miriam facilitou meu trabalho aqui, acabou adiantando muita coisa. É isso. Muito obrigada. Bem, aqui? pode ser. Isso. Obrigado. Tá tentando inverter aqui a minha cara. Tá perfeito. Então, muito obrigado, professora Thais, pelas críticas, sugestões. Luísa fez as devidas anotações. Queria agradecer mais uma vez, então, a intervenção da banca, professora Miriam, professora Thais. Neste momento, iremos fazer uma reunião interna, que nessa reunião só participam, então, os membros da banca. Eu vou pedir um favor para todos que estejam aqui presentes, que deixem o auditório, e para todos que estão no virtual, que saiam. Professora Miriam, você fica, o restante todos saem, e em seguida eu chamo todos vocês de novo. Para o pessoal do virtual,
a gente pode combinar mais ou menos daqui uns, uns 10 minutinhos, o pessoal do virtual já podem acessar o link novamente. Não, o microfone não está ligado, doutor. Professora Miriam, consegue me ouvir? Agora sim. Consigo, muito bem. Agora sim. Vamos testar uma última vez. Consegue me ouvir agora? Consigo. Está claro, está claríssimo. Bom, eu é que tô ouvindo ela muito baixinho. Tá? Se eu aproximar mais um pouco. Mas quando eu falei, você me ouviu bem? Tá bem baixinho. Deixa eu ver o que Ela- eu posso ajudar. Professora Miriam, consegue me ouvir? Consigo, muito bem. Ó, a professora está me ouvindo. Agora eu vou encostar o telefone aqui que eu estou te ouvindo. Então, esse momento é o momento que a gente tem que tomar a decisão sobre a aprovação ou não da tese da dissertação de mestrado da Luísa. E eu queria ouvir primeiramente da professora, em seguida da professora Thais, qual que é a decisão das professoras. Thaís, quer falar? Não, você primeiro, professora Miriam. Eu não entendi, desculpa. Para mim, no meu entender, depois de analisar cuidadosamente tabelas e o objetivo e os cuidados, as observações que eu fiz são coisas que só para acrescentar, então, o valor do trabalho dela é inquestionável. Para mim, está mais do que aprovada. Não estou te ouvindo, Ok. Thaís. Então a professora decidiu que está aprovada, desde que ela faça as alterações devidamente documentadas e que ela fez as anotações. Ela melhora o trabalho, né? Isso, concordo. Então, está aprovada e ela vai fazer essas correções e mandar de volta para a banca todas as alterações já feitas. Ok? Ok, Professora Thais. Concordo. A mesma coisa que a professora falou, que é aprovada com as alterações que a gente sugeriu. Concordo com a professora Miriam. Ok, então vou convocar a plateia e informar a decisão pela aprovação. Laura, Laura, pode reenviar o link para Para o grupo. as pessoas participantes, pode reenviar o link Pode deixar, doutor. e pode permitir que todos voltem para a sala. Ok, vamos aguardar então todos reentrarem na sala para anúncio da decisão da banca. Ok, então, dando seguimento à defesa de dissertação da aluna Luísa Costa Vilela Ferreira, hoje, dia 9 de dezembro de 2023, tese de mestrado intitulada Schwannoma vestibular, a diferença no equilíbrio entre os pacientes tratados com microcirurgia e acompanhamento clínico. Antes de proferir a decisão da banca, eu queria fazer algumas considerações, dizer que Luísa sempre foi uma aluna muito dedicada, participou das nossas reuniões científicas, ela publicou, durante a tese de mestrado, teve já uma publicação na Autology, essa publicação da tese, aliás, que eu senti falta dela imprimir e colocar nos anexos da tese, já foi submetida na Laryngoscope. Luísa sempre foi uma excelente aluna de mestrado, uma excelente fellow. Eu só tenho elogios, de fato, à sua postura. Ela tem uma postura excelente como médica otorrinolaringologista, uma postura excelente como aluna
do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Então, só tenho que ir aqui em público e documentado elogiar a aluna Luísa Costa Vilela Ferreira. Tem sido uma excelente companheira de equipe. Agora, espero que ela siga adiante para que se sinta motivada para fazer o doutorado, não é? Seguir adiante na carreira acadêmica, tá? Então, vamos então para a decisão. A professora Miriam e professora Thais decidiram pela aprovação da dissertação de mestrado da aluna Luísa Costa Vilela Ferreira. Meus parabéns, Luísa, nossa nova mestre pela Universidade de Brasília, pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Posso falar? Vai falar, e eu, antes de passar a palavra para nossa mestre, nossa nova mestre, eu queria agradecer mais uma vez a professora Miriam Cabral ter aceito o convite, ter parado aí a sua vida em Belo Horizonte para dedicar, para estudar essa dissertação, participar hoje, nessa manhã, compondo a banca de avaliação. Muito obrigado, professora Miriam. Queria também agradecer a professora Thais pela dedicação, por estar participando da banca, por estar sempre do nosso lado, agora compondo todas as nossas bancas, ajudando todos os nossos alunos. Muito obrigado, Thais. Muito obrigado a vocês que participaram e abrilhantaram a nossa dissertação de mestrado da aluna Luísa. Luísa, vem para cá. Oh, a Foi um câmera. prazer e um orgulho para mim participar. Muito obrigado, professora Miriam. Pode falar daí, então. Então, primeiro, obrigada, doutor Faes. Gostaria de agradecer pelas palavras, pela orientação e principalmente por ter me acolhido aqui na cidade, né? Eu vim para Brasília há 3 anos, então tem 3 anos, né? Vai fazer 3 anos que eu estou com o senhor. Agradeço a oportunidade de aprender e eu admiro no senhor essa capacidade que o senhor tem de tentar agregar todo mundo e fazer a gente crescer. Obrigada. Gostaria de agradecer a Thais por ter composto a minha banca. Como eu já falei com ela particularmente, mas considero ela uma grande amiga, também me acolheu muito bem aqui em Brasília. A gente sabe que quando a gente chega num lugar diferente, os amigos eles são muito importantes e ter amigos que agregam é uma bênção. E a doutora Miriam, gostaria de agradecer especialmente. Na verdade, foi ela quem me colocou nesse caminho da otologia. Para quem não sabe, a doutora Miriam, ela é cirurgiã de baixo crânio lateral e baixo crânio anterior, então eu não conheço ninguém que faça o que ela faz. É uma mulher, tem 3 filhos, cuida da casa e é formidável em tudo que ela faz. Então, a senhora sabe o quanto eu me inspiro na senhora e é isso. Queria agradecer a todo mundo. Obrigada. Obrigado pelas suas palavras, Luísa. Eu te admiro muito Também. e sei que você vai crescer cada vez mais, como tem feito. Obrigada a todos. Ah, vem, Flor! Ah, Obrigada. Flor, deixa eu ver, o marido, futuro, que ótimo. Parabéns para ele, para sua mãe também. Pois é, cadê sua mãe? Minha mãe tá aqui. Não, tinha que aparecer. Ela não vai falar. Não? Aí, olha aí. Então, eu vou encerrar então a reunião. Obrigada a todo mundo. Mãe! Ah, minha mãe saiu. Depois eu ligo pra ela. Ah, oi, mãe! Ali. Obrigada, mãe. Parabéns pela filha.
Ela não vai falar? Senhora Lili, Deus te abençoe. Meus parabéns pela Luísa. Tá chorando. Consegui. Meus parabéns. Vou te ligar, mãe. Beijo. Bonitinho. Tadinho.